momento, nós é que damos uma certa resposta a Deus. Então ele vai colocar essa coisa muito do amor de Deus por nós, da importância da misericórdia, né? Aí é lógico, junto com isso, ele vai bater muito na questão do pecado, ele vai mostrar, ele vai fazer, lógico, uma certa análise e leitura do livro do Gênesis, né, da questão do pecado de Adão e Eva, etc. Problemática do pecado original. Muitas vezes até alguns autores colocam como Santo Agostinho fosse o criador, o inventor da doutrina do pecado original, né? Alguns colocam isso. Eu acho um pouco exagerado, particularmente, né? Porque tem outros autores que também falam disso, até antes dele. Lógico, talvez numa outra leitura, num outro viés, né? Numa outra interpretação. Mas dizer que foi ele que inventou do zero, eu acho um pouco complicado. O Agora, pecado original do livro de Gênesis. isso, Então. né? Quando fala da queda, né? Adão e Eva desobedeceu a Deus, se afastou, pecou, vieram as consequências. Então, Santo Agostinho, ele vai ter uma leitura do texto do livro do Gênesis, né? Ali nos primeiros capítulos, toda aquela narrativa não só da criação, mas do ser humano que se afasta de Deus, né? Que pecou e vieram as consequências negativas. Então, com certeza, a leitura dele, né? A maneira como ele influenciou muito a igreja em geral, mas eu digo a cultura ocidental em geral. Então, realmente, a interpretação agostiniana do pecado original, ela influenciou bastante. E aí ele vai bater muito nisso, ou seja, Deus nos criou bom, belo, né? O mundo, o ser humano, tudo foi criado com ordem, com harmonia, tinha ali o paraíso, os dons, mas o ser humano, enfim, movido pelo seu orgulho, pecou, né? Caiu, se afastou de Deus e foi punido. Aí vieram as consequências. É dele que vem essa questão de que tudo é bom. Tudo é bom. O que não é bom é porque é a ausência de Deus. O mal não existe. Isso. Aí ele vai dar, né? Mesma coisa, ele vai ser influenciado por alguns autores anteriores, essa ideia de que o mal é privação, o mal é uma ausência, uma carência. Ele não é o primeiro exatamente a dizer isso, né? Até entre autores que não eram cristãos, você já vai ver um pouco essa discussão, né? Então, quando você pega um autor como Plotino, o próprio Aristóteles, enfim, vai ter já um pouco essa discussão do que é essa privação, do que é essa ausência. Mas Santo Agostinho, ele de fato, uma das grandes questões que o angustiavam era o problema do mal, né? Tanto que assim, na sua trajetória, né, só para a gente se localizar um pouco, como ele narra nas Confissões, o processo de conversão dele começa quando ele lê uma obra de um grande pensador, político, orador romano, chamado Cícero, né? E ali na sua juventude ele leu uma obra do Cícero chamada Hortênsios. Essa obra se perdeu, nós não temos. Os trechos que nós temos são os trechos que Santo Agostinho cita, essas coisas. Então a gente sabe que a obra existiu, mas ela inteira a gente não tem. E era uma obra que fazia uma exortação à filosofia. Exortava a estudar filosofia, a buscar a sabedoria, etc., a não deixar se levar simplesmente pelas paixões, né, por tantas coisas. Agostinho, ao ler o texto, mexe com ele, se identifica. Porque naquele momento ele estava totalmente escravo do monte de paixões, do monte de vícios, né? Ele fala, bom, eu sou essa pessoa que o Cícero está falando, estou lascado, né? E aquilo mexe com ele, e aí ele resolve, fala, então tudo bem, então vou buscar essa verdade, vou buscar essa sabedoria. E aí começa. Tanto que aí ele procura, o primeiro lugar que ele vai procurar é a Bíblia. Só que ele não... Ele lê a Bíblia e acha a Bíblia uma coisa grotesca, ridícula, aquelas historinhas de fantasia lá. Ele mesmo diz, não rolou. Aí ele continuou a busca. Aí ele passou por um grupo que na época era muito forte, que era o grupo dos maniqueus, né? Era o problema do maniqueísmo, que era uma corrente filosófico-religiosa, né? Ou seja, que tinha sua origem no rei Mani, na Pérsia, né? E o maniqueísmo era um tipo de gnose, né? Aquela coisa de que a gente é salvo por um conhecimento especial, há uma condenação, né, em si da matéria, a ideia de que a matéria é intrinsecamente má, então eu tenho o sumo bem, o sumo mal, então dualismo bem radical, ou seja, tem dois absolutos, sumo bem, sumo mal. O sumo bem é o reino da luz, é toda a dimensão espiritual. O sumo mal tem relação mais com aquilo que é corpóreo, que é material, etc. Então, há essa aproximação. Então, todo mal vem da matéria, há uma relação profunda da matéria, a matéria não tem como ser salva. Então, por que ele se aproxima dos maniqueus? Ele mesmo diz, ele se aproxima porque no primeiro momento
Ele valorizava muito essa coisa da razão. Ele queria primeiro entender para depois acreditar em alguma coisa. Né? Os maniqueus, de uma certa forma, prometiam isso. E a questão do mal. Porque ele nunca, é interessante, ele nunca colocou em dúvida, por exemplo, a existência de Deus. Ele nunca teve muita dúvida se Deus existiu ou não. Só que ele ficava com aquela dúvida assim, quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? E principalmente o problema do mal, que para ele era totalmente contraditório. Porque se Deus existe, é o único Criador e é o sumo bem, bom, se ele é o único Criador, não tem outra origem da origem das coisas. A única origem das coisas é ele, porque ele é o único. Segundo, se ele é bom, então tudo que ele faz é bom. Tá, e de onde veio o mal? Como explicar a existência do mal dentro de um mundo que tem por origem o sumo bem? Agostinho pirava, ele falou, olha, para mim isso daqui não tem sentido, entendeu? Então ele não negava que Deus existia, mas ao mesmo tempo ficava com aquela angústia, aquela dúvida de onde vem isso, como que esse troço que a gente chama de Deus é, e por aí vai, né? E os maniqueus, de uma certa forma, dão uma resposta, né? Ou seja, o mal que eu faço, o mal de onde vem? Vem do sumo mal. Deus está mais lá pro lado do bem e o mal fica pro lado de cá. Então dava uma certa resposta. Lógico, ele ficou ali mais ou menos 8 anos participando daquilo, nunca saiu do primeiro nível, do primeiro estágio, né? E depois, no entendimento dele, ele foi vendo as contradições e insuficiências do maniqueísmo, ou da gnose maniqueísta, né? Foi o que eu falei. O maniqueísmo era um tipo de gnose, né? Existiram outros, no decorrer da história vão existindo tipos, né? E uma das características da gnose é justamente isso, ou seja, a ideia de que a gente é salvo pela salvação, melhor, a salvação vem pelo conhecimento, né? Não conhecimento no sentido racional, lógico, não é isso. Conhecimento mais no sentido intuitivo, né? Que você vai intuir na fonte originária das coisas e por algum tipo de processo de purificação você vai se aproximando disso, dessa possibilidade de iluminação, de intuição. Seria para o católico, o conhecimento seria conhecer Deus. Isso, porque tanto que no início do cristianismo vai ter muita discussão sobre isso. Vai ser essa briga, essa discussão. É possível ser católico e gnóstico ao mesmo tempo? Então Santo Irineu e vários outros vão dizer, não é possível. São duas doutrinas contraditórias, porque você tem, repito, duas coisas na gnose que batem de frente com o catolicismo. Né? Então, por exemplo, essa coisa que eu sou salvo por um conhecimento especial, intuitivo, onde eu intuo a fonte originária. Se você intui a fonte originária, quer dizer que você entendeu Deus. Você entendeu totalmente. Para o catolicismo isso não tem sentido, Deus é mistério. Então assim, não é que eu não entendo nada, mas por mais que eu entenda, eu não entendo totalmente. O meu conhecimento não consegue esgotar o mistério de Deus, a realidade de Deus. E para a gnose, você tem essa possibilidade de ir intuindo a fonte originária de tudo, que é divina. Repito, não tanto pelo raciocínio lógico, matemático, não é isso. Mas por um tipo de conhecimento especial. Intuitivo, que é intuitivo. É lógico que isso pressupõe toda uma preparação, toda uma purificação moral, um monte de outras coisas. Por isso que não é para todo mundo, é um grupo também fechado que vai recebendo isso e vai se preparando, né? Então não é assim, não é qualquer um que conseguiria trilhar esse caminho, etc. E o segundo ponto é o problema da matéria, né? Se a matéria é intrinsecamente mal, Deus não poderia ter criado a matéria. Verdade. E aí dá problema. Aí o que você faz? Primeiro, com a noção de criação, Deus é o criador. Mas Deus não criou só realidades espirituais. Deus criou também a matéria, do ponto de vista cristão. Né? A encarnação, o que você faz? Jesus assumiu a natureza humana, corpo e alma. Então ele não tinha um corpo de verdade, era um corpo aparente. A ressurreição, entendeu? É um pepino atrás do outro. Então, quer dizer, por isso que Santo Irineu e outros vão dizer, não, olha, não dá para ser cristão e gnóstico ao mesmo tempo, se contradizem essas doutrinas. E aí, lógico, teve muito debate, muita discussão. O pau pegou, né? No século II ali por causa daquilo. Não foi tão tranquilo assim, né? E enfim, depois continuou, porque você tem o gnosticismo no século II, o maniqueísmo é como se fosse um outro tipo de gnose no século IV. Entendeu? Sim, sim. Como, sei lá, os cátaros no século XII é o outro tipo de gnose, que São Bernardo de Claraval combateria. E por aí vai. Então, assim, o fenômeno da gnose é muito amplo. E ele vai se manifestando de maneiras diferentes no decorrer da história. Essa é a verdade. Até hoje tem. Né? Então, e como é que foi